O profeta Ezequiel, ele profetiza sobre os 5 ministérios. Eu escutei isso do pastor e eu quero compartilhar com você. Ele profetiza sobre o nervo, ele profetiza sobre a pele, ele profetiza sobre os ossos, ele profetiza sobre a carne, ele profetiza sobre o espírito. Diz que quando ele fala sobre os ossos, ele está falando do evangelista, que gosta de barulho e de multidões e de falar do reino. Quando ele está falando da pele, ele está falando da cobertura apostólica. É o apóstolo que tem aquela cobertura, é o pai de líderes, e os líderes vão aprender com ele e vai passar para as pessoas. Quando ele está falando do nervo, ou dos nervos, ele está falando dos mestres, que conseguem ligar um ponto ao outro e trazer uma conclusão que deixa você espantado devido a alguma sabedoria. Quando ele está falando na carne ou da carne, ele está falando do pastor, porque o pastor lida com sentimento. Ele está no velório de manhã, está no almoço na casa do irmão meio-dia e está apresentando uma criança à noite. E quando ele está falando do espírito, ele está falando do profeta. E eu quero falar do profeta, o ministério, característico do ministério profético. Vamos lá, presta atenção. Se você não pegou os vídeos anteriores, já tem aqui no canal característica do ministério do apóstolo, característica do ministério do pastor, característica do ministério evangelístico, está tudo aqui no canal. Agora eu quero falar característica do ministério profético. Presta atenção. O profeta é o que vive, não que vive no espírito, porque todos os outros vivem, mas o profeta ele está sempre ligado a uma dimensão espiritual, aonde a carne e as coisas boas da vida, que envolve a vida, a carne, a família, o passeio, o lazer, na vida do profeta não é tão comum isso. Então, quando você estuda a vida, vamos pegar o grande profeta Elias, a vestimenta dele era diferente, o andar dele é mais sozinho. Existe sim hoje uma linha que diz que os profetas, isso tem que ser quebrado, ele tem que andar mais junto com o povo, esse negócio de andar sozinho na caverna não faz sentido. Mas de fato, se você vai lá para João Batista, ou João, o Batista, o que batizava, como um dos últimos profetas a falar de Cristo nesse sentido, o João Batista é o profeta também não envolvido dentro do templo de Jerusalém. Você pode ver que João Batista no deserto, está pregando para multidões, na beira do Rio Jordão, mas também tem uma vestimenta mais não tão convencional, e a sua alimentação não é tão natural, e João Batista é uma pessoa que ele não é de rir muito. O próprio Jesus fala isso: olha, João Batista veio, vocês diziam que ele tinha demônio, que ele não ria, ele não comia, ele não bebia, ele não ia nas festas. Agora eu venho, eu como, eu bebo, eu vou para as festas, eu vou nos casamentos, eu trago alegria, e você já fala que eu sou uma pessoa que só vive comendo e bebendo muito. Então Jesus está dizendo, não dá para agradar vocês, que vocês nem se definem, mas que João Batista era não tão envolvido na massa, na multidão e no modo de viver comum, isso é certo. Então o que nós entendemos do ministério profético? O profeta é aquela pessoa que o Senhor deu à igreja para a edificação do corpo, está lá em Efésios 4:11, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Porém, nós temos que entender que o profeta é o que vive na dimensão das visões, das revelações, da palavra profética. O profeta, ele não vai ser de grande relacionamento igual o pastor. Ele vai chegar e vai dizer, assim diz o Senhor, olha, eu estou tendo essa visão assim, 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 e ele já sai de cena. Ele entrega aquela dimensão espiritual, ele entrega aquele recado, ele entrega aquela visão, e já vai para o monte, e já vai começar mais uma campanha de 3 dias, de 10 dias, de 21 dias, de consagração, e ele já vai para a adoração, e ele já vai buscar mais visão do Senhor, ele quer ficar perto de Deus, ele não vai estar envolvido em muitas brincadeiras, em muitas viagens, é o tipo, é a característica, é a personalidade, tudo envolve para que ele tenha uma conexão muito espiritual e não se desligue. Então, dificilmente você vai ver um profeta num churrasco, fazendo gracinha, piadinha. Se ele for, ele vai ficar mais isolado, aqueles assuntos mais ponderados, entendeu? O evangelista no churrasco vai estar fazendo gracinha para todo mundo, vai estar levantando a criança, vai estar fazendo a piadinha, e de repente ele lança uma palavra sobre Jesus, entendeu? O profeta não, ele está lá no canto e tal, o pastor vai estar, e aí, irmã, como é que você está? Você conseguiu passar naquela prova? O pastor vai estar no relacionamento, entendeu? O mestre no churrasco vai estar descrevendo aonde que tem a carne, o que é o sangue, e vai estar pegando a sabedoria daquele churrasco ali, o tipo de carne de boi, de porco,
porco, e de frango e linguiça, e vai aplicar isso na carne espiritual. O mestre vai estar fazendo o que as pessoas vão ficar assim, esse cara é doido, e outros vão ficar, é profundo demais. Mas o apóstolo vai estar lá com o dono da casa, que é o líder, colocando as bases. Olha que interessante, né? Então, no churrasco, os 5 ministérios, cada um vai agir de alguma forma, entendeu? E o profeta é aquele que vai estar bem tranquilo, sem muita risada, ligado no espiritual, pensando se entrega ou não o jejum. Então, essa é a característica do ministério profético. É o que anda sozinho? Não. Ele tem uma comunidade, ele tem um grupo, ele tem umas pessoas, porém, ele não tem tanta cara aberta, ele não tem tanto sorrisão, ele não está no meio das multidões, não está nas brincadeiras, ele não está no futebol. Você não vai ver o profeta jogando bola, ele não está na peteca, não está na corrida. O profeta chega, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor, e se liga no trono, porque ele já anda conectado. É o que fala o Espírito. Vocês estão entendendo? A visão e o posicionamento das questões, da característica do profeta. Então o profeta, ele é bem centralizado. O profeta, ele consegue discernir com maior facilidade se Deus está ali ou se a carne está ali. Um dos dons muito forte na vida dos profetas é o discernimento de espírito, porque pelo profeta estar muito ligado às questões espirituais, ele sabe discernir se é de Deus, se não é, se é da carne, se é do diabo, até que hora que foi de Deus, até que hora que foi da carne. Então, o discernimento de espírito é muito forte na vida do profeta, como também a palavra de conhecimento. O profeta sabe chegar e falar, olha, assim diz o Senhor, e ele consegue ver o que você fez, o que você pensou, sonhos, visões, interpretação de sonhos, é muito forte na vida de um profeta. Línguas estranhas também é forte, porque é o dom que edifica a si mesmo. Então são características da vida de alguém que tem um chamado profético, entendeu? Sonhos, visões, dom de línguas estranhas, discernimento de espírito são muito fortes na vida de um profeta. Então o profeta é a pessoa que vai andar conectado e ele tem a capacidade de ver na dimensão espiritual muito rápido, não é de muito relacionamento, e como eu já falei dos outros, preciso falar do profeta também. O cuidado que o profeta tem que ter é de não ter a soberba, de achar que ele é espiritual demais. Esse é um cuidado que os profetas têm que ter. Eu já tive gente congregando comigo que era santo demais, era espiritual demais, era de monge demais, era de oração demais, até que ficou de menos, porque não congrega em lugar nenhum, não vai em lugar nenhum, é perfeito demais, acaba morrendo sozinho e perdendo a dimensão do raio de alcance, porque a pessoa poderia alcançar muito mais se estivesse no corpo. Gente, o segredo dos ministérios não é você saber qual você tem ou qual você é e qual é a sua característica. O segredo do ministério é você aprender a andar em conjunto e com gente que é diferente de você, porque se nós lutarmos para ter dentro de uma igreja um profeta, um apóstolo, um evangelista, um pastor, um mestre, a igreja cresce poderosamente, porque eles foram dados para a edificação da igreja. Está compreendendo? Eu, como pastor, o ministério mais forte na minha vida é o de mestre. O ministério mais latente na minha vida, mais forte, é o de ensino. Mas eu tenho um pouco de pastor, porque eu pastoreio há 11 anos. Os pastores que vêm para cá, que muitas das vezes já vieram e eram melhores do que eu no chamado pastoral, mas não aguenta a pressão, a dificuldade, entendeu? A organização. Então, pela necessidade, eu trabalho no ministério pastoral também, mas o ministério mais forte na minha vida é o de mestre. E eu sinto que Deus está me movendo numa unção profética. Eu sinto que Deus também está me trazendo algumas questões no ministério profético. Isso por quê? Porque eu desejo crescer no reino, e eu percebo que nem todas as pessoas ao nosso lado desejam esse crescimento. Então, quando você deseja muito, outras pessoas não desejam nada, Deus vai te dar muito. É por isso que o Senhor diz, olha, dá aquele que tem 10, dá ele mais, aquele que está 5, dá ele mais, aquele que tem 2, dá ele mais, mas aquele que só tinha 1 enterrou, tira até esse 1 dele. Então, eu estou falando essa palavra para você, você pode
manifestar na sua vida outras linhas de ministério. Você pode ter um pouco do apóstolo, você pode ter um pouco do pastor, você pode ter um pouco do evangelista, mas dificilmente, ou vamos colocar assim, é impossível você ter os 5 ministérios. Só Jesus andou dentro dos 5 ministérios. Só Jesus é o apóstolo, é o enviado do Pai, é o mestre dos mestres, é o rabi, só ele é o grande evangelista, né? Pregar para a mulher samaritana, pregar pelo gadareno e também pregar pela multidão. Então só Jesus é o pastor de pastores, é aquele que dá a sua vida. Só Jesus é o grande profeta, maior do que Moisés, maior do que Abraão. Então Jesus ele é esse conjunto dos 5 ministérios em perfeição. Nós não, nós podemos ter um mais forte e alguns outros que movem segundo a necessidade do corpo, entendeu? O ministério mais forte na minha vida é o de mestre, mas eu trabalho como pastor e também estou movendo agora no ministério profético, devido aos dons, devido às visões, às interpretações de sonhos, devido ao desejo de mover no espírito. Mas esse ministério profético, ele está começando na minha vida porque eu estou dedicando com extremo zelo. Então o Senhor vê alguém batendo na porta, ele acaba entregando. Então qual é o teu ministério, qual é o teu chamado? Já falei do apóstolo, já falei do evangelista, já falei do pastor e hoje eu estou falando do profeta. O profeta não é o que anda sozinho, mas ele não participa muito no meio de todas as coisas e nem no meio de todas as brincadeiras. Tem facilidade do dom de interpretações, de visões, de palavra de discernimento, principalmente de discernimento de espírito, é amante de montes, de vigílias, tem que tomar cuidado para não achar que é superior aos outros e desprezar a igreja, porque todos precisam do pastor local para congregar. Não interessa se o pastor é mais ou menos, mas você tem que obedecer a uma liderança, porque é isso que vai trazer unidade no corpo. O profeta que acha que é bom demais e trabalha sozinho, o mestre que acha que é bom demais trabalha sozinho, o pastor que acha que é bom demais trabalha sozinho, o apóstolo, o evangelista acaba enfraquecendo e eles não vão cumprir o seu ministério. Pegou a palavra, pessoal? Ficou no coração? E a Bíblia diz, gente, creia no Senhor, não despreze ao Senhor e não despreze os profetas. Crede em Deus para você estar seguro e nos profetas para você prosperar, porque o profeta vai liberar uma palavra direto do Espírito e você recebe crer, porque você crendo nos profetas, você prospera. Muitas das vezes falta prosperidade porque falta uma direção profética ou falta você crer na palavra do profeta. Profeta, fica com o pastor, fica com o ministério, alinha o seu coração com o pastor. Não ache que você é superior, chama o pastor para subir no monte com você, chama o pastor para fazer um jejum. Eu, como não sou bobo, irmãos, é eu que levanto esses propósitos na igreja. Eu levanto o jejum, eu levanto o monte, é 5 dias no monte, é 7 dias de jejum. Por quê? Porque eu quero apresentar ao Senhor uma obra excelente, mas tem pastor que não tem isso, que não tem essa pegada. Então o profeta, ele chama o pastor para subir um pouquinho de nível. E o pastor também fala com o profeta, olha, vamos participar mais no meio do povo, vamos sorrir mais. Então um complementa o outro, entendeu? Aí vem o mestre, fala, olha, vocês estão fazendo certo, está orando muito, o pastor está cuidando muito das pessoas, mas a vida espiritual, assim diz a palavra, é desse jeito. Aí o mestre vai trazer um ensinamento mais profundo, vai ligar os contextos, entendeu? Aí vem o evangelista e fala, vocês estão tudo certo, mas é importante ganhar almas, e o evangelista traz as almas. Olha que mistério. E o apóstolo, ele vai edificando sobre os líderes, ele vai dando aquela cobertura. Geralmente o apóstolo é extremamente um grande intercessor. Cada vídeo a gente vai trazendo as revelações mais gostosas pelo Espírito, né, gente? Que Deus abençoe, já chegou no meu horário, não estou conseguindo manter os 10 minutos, estou passando, era para fazer o 8, pessoal, estou passando 10, 11, 12 minutos, mas essa é a mensagem. Ora pela minha vida, o pastor Apolo, da Igreja Tempo da Salvação, situado no centro de Sete Lagoas. Estou aqui gravando, editando, postando, trabalhando, lutando, para trazer um ensinamento de vida e paz para a sua vida. Sou carente das suas orações, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, faça um comentário que possa agregar dentro do Ministério Profético aí no canal do YouTube, onde você estiver assistindo, compartilhe para alguém e assim nós vamos crescendo. Que o Espírito do Senhor fale ao teu espírito e que você tenha a ousadia do evangelista a falar para as lideranças e para as pessoas, que você tenha o amor do pastor, que você tenha a cobertura do apóstolo, que você tenha a sabedoria do mestre. Eu oro assim em nome de Jesus, que você cumpra o teu ministério com excelência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.